mais um programa Coffee Break ao vivo aqui pela sua TV Geração Z. Lembrando, todas as quintas, às 16 horas, ao vivo aqui pela sua TV Geração Z. Hoje, nesse feriado, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, a gente está aqui ao vivo, hein? Não é, Maria Carmen? Certíssimo, trabalhando, viu? Trabalhando. E trazendo um programa muito especial para todos vocês que nos acompanham. Pois é. E ó, a gente tem um monte de e-mail que a gente recebeu essa semana. É verdade, depois a gente vai falar o nome de algumas pessoas, porque não dá para falar para todo mundo, né, Maria Carmen? Que a gente recebeu. Foi muito bom. Eu recebi muito, é verdade. Tem um interessante de Porto Rico. Você me Puerto comentou. Rico, exatamente. Mas depois a gente fala. Depois a gente fala de Puerto Rico. Agora, hoje, Maria Carmen, a gente está recebendo ele novamente. Isso. Ele que já veio aqui no programa falar sobre UFO. E hoje ele vai vir como biólogo, que é o professor Paulo Aníbal. Pois é, Mr. Volpe, ele é professor de biologia, ele é biólogo e ele é astrônomo também, né? E ufólogo também, né? E ufólogo também. Mas de... hoje ele vai falar exatamente de um assunto que nos importa muito, muito. É a conservação dos biomas, é a falta de água no planeta inteiro, não é só no Brasil não, gente, né? E ele trouxe até algumas fotos que foram feitas na NASA. Tudo isso para você, né? Professor Paulo Aníbal, muito boa tarde, muito agradecida por ter aceito o nosso convite mais uma vez para vir no programa Coffee Break. Boa tarde, eu que agradeço o convite e agradeço a licença por todos deixarem entrar em vossas casas. Agora, professor, antes da gente começar o assunto de biologia, sim, qual que é a última da ufologia? Você está me falando lá fora, só para a gente matar a saudade. A última matando a saudade. A última da ufologia é que semana passada foi filmado um objeto muito interessante próximo à cidade do México, inclusive na região de um vulcão chamado Popocatépetl, em que passa, inclusive, essa imagem fica bem claro, dando a impressão que esse objeto está entrando na boca do vulcão. Eu acho, como a câmera estava bem de frente, o objeto passou por trás da montanha do vulcão. E o vulcão está com atividade, está sendo fumaça. Eu li no jornal Estado de São Paulo. Mas, professor, é verdade que o planeta Terra, desde a sua origem, passa por ciclos climáticos diferentes um do outro? Sim, isso é um regime normal do planeta. Inclusive, passamos pela última glaciação há quase 20 mil anos atrás. Então, sempre há regimes climáticos alternados no nosso planeta, dando a impressão de uma grande variação em todo o clima do planeta. Então, a fauna e a flora muda também um pouco. Sabia? Isso, inclusive, na última glaciação, nós tínhamos no Brasil uma configuração de natureza diferente do que é hoje. Sabia que onde era o Nordeste, o semiárido, era floresta. Era floresta. Sempre há essa modificação. Eu estou falando aqui no Brasil por uma questão mais nossa, mas há modificação em todo o planeta. Todo o planeta, e esses ciclos duram quantos anos ou milênios? Olha, eu acho que depende muito da extensão. Alguns são um pouco menos, outros são um pouco mais. Não é milênios assim, são vários centenas de anos. Tá? Então isso varia um pouco. Inclusive, alguma das mudanças drásticas do nosso planeta também ocorre extinção em massa de espécies. Então já houve mais espécies no planeta do que aquelas que nós conhecemos hoje em dia? Sim. Só vou citar um exemplo mais pontual. Por exemplo, até 20 mil anos atrás, nós tínhamos a megafauna no Brasil, como na América do Sul. Essa megafauna, eu estou contando os tatus gigantes, os preguiças gigantes, como o Megatherium, Eremotherium. É uma preguiça gigante que chegava a 6 metros de altura de pé. Altura? Se ela ficasse de pé. Hoje as preguiças não chegam a meio metro e são arborícolas, sobem árvore. E outro bicho que existia na mesma época, o tigre dente de sabre, o maior felino com dente
de maior comprimento, que chegava a mais de 15 centímetros, as duas presas. Tínhamos o tatu gigante, que era o tamanho de um Fusca. Você tá brincando. E tínhamos uma espécie de urso aqui. Tínhamos Urso aqui no Brasil? depois da última glaciação, todos esses animais sumiram da megafauna, depois da última grande transformação climática do planeta. E temos uma outra biodiversidade. Agora, o maior predador aqui do Brasil seria a onça pintada, mas no passado era o tigre dente de sabre. Ah, então provavelmente os animais diminuem de tamanho para, como, vamos dizer assim, estratégia de conservação? Eu vejo na lagartixa um dinossauro. Mas isso é polêmico ainda. A questão de diminuição de tamanho é uma questão que requer mais atividade de pesquisa científica nesse aspecto. Por exemplo, eu gosto de citar a barata. Todo mundo tem nojo da barata cascuda, mas a barata eu considero o maior exemplo de adaptação em nosso planeta. Ela surgiu muito tempo antes dos dinossauros, muito tempo mesmo. Era um pouquinho maior do que a atual, não era muito grande. Os dinossauros se extinguiram todos há 60 milhões de anos atrás, devido a uma grande alteração climática, só que nesse caso causada por um agente extraterrestre, por impacto de um cometa. Tá. Depois, mais pra frente, falo disso. Tá bom, então. E a barata até hoje está aí. Desde aquela época? Do mesmo formato, da mesma configuração. E um tamanho somente um pouquinho menor. Então, que essas comuns essas cascudas que a gente vê em casa, essa barata já existia muito tempo antes de surgir o primeiro dinossauro. Eu ouvi dizer que se o ser humano se extinguir da face da Terra, as baratas vão permanecer. Vão. É verdade? É verdade. Eu acho que, inclusive, a barata, vamos supor, não sei se vai acontecer, digamos que ocorra um cataclisma nuclear, uma guerra nuclear. Eu tô sabendo. Sabia que a barata é um dos poucos seres vivos que vai sobreviver. Outro ser vivo que vai sobreviver, já comprovado no laboratório, o escorpião. A ratazana é outra que vai sobreviver. Não dá para pegar esse gene da barata e colocar no ser humano? Para a gente ficar imune? Aí eu acho que ia ser uma situação estranha. Ia virar o homem barata, né? Eu acho que ia ficar uma situação estranha. A barata tem essa barata comum que a gente vê aqui, e tem aquela barata do mato também, né? Nós temos diversas espécies de barata. E como é maior, né? Acho que como sou entomologista, isto é, um especialista em insetos, isso eu posso falar em outra oportunidade, não vou falar agora. Vamos falar aqui. Vamos até na questão da barata, nós temos somente na área urbana, que a gente pode considerar pragas, 3 espécies. Mas se você considerar as baratas nativas, temos dezenas de espécies. Vamos deixar as baratas para lá, professor. Deixa as baratas, não é por nada não. Professor, todos os biomas do planeta, incluindo os oceanos, se completam ou independentes uns dos outros ou não? E como a degradação do meio ambiente de um afeta o outro? Todo o planeta, eu sou muito adepto à hipótese de Gaia. O que é essa hipótese? Que um planeta como um todo é um ser vivo. A nossa biosfera vai de 8 mil metros na altitude do Himalaia até 10 mil metros de profundidade, onde está próximo das fossas das Marianas. Toda essa região, todo esse espaço, há vida. E todo esse conjunto a gente chama em ecologia biosfera. Todos estão interligados. Todos. O desequilíbrio de um pode levar ao desequilíbrio de outro imediato. Mesmo do outro lado do planeta? Sim, inclusive a questão climática do planeta está muito ligado aos desequilíbrios ambientais. Inclusive, a própria região sudeste no Brasil, como várias regiões do nosso país e do mundo, estão passando, por exemplo, uma seca devido a alterações ambientais que ocorreram. Então, isso infelizmente, é uma consequência direta. É uma consequência mesmo. O senhor tem algumas fotos, professor? Tenho. Eu trouxe algumas fotos, por exemplo, fotos da NASA tirada pelo satélite Landsat. Essa foto
é de outubro do ano passado, de 2013. Agora você vai comparar essa foto tirada em outubro deste ano. Olha a secura que houve do sistema Cantareira. Esse daí é a represa do Jaguari, talvez seja a principal sustentação do Cantareira. Se você comparar com o do ano passado, aí comparando a de cima e de baixo, a do ano passado que está em cima é embaixo como secou. Você vê como ficou a secura em torno da represa. Formou várias praias de terra seca. Coisa que a gente não via, né? Tava coberto. Essa é uma outra comparação, na mesma posição, à esquerda, como era antes, à direita, como é depois, como está agora esse ano. Todas tiradas, inclusive essa imagem está no Google. Essa última foi colocada E é da no NASA, Google. professor? Todas pelo satélite Landsat, que é vinculado ao sistema espacial da NASA. Agora, essa crise de água não é só aqui no Brasil, né? Está acontecendo, inclusive, na Califórnia, está tendo uma crise de água também, que eu vi esses dias. Mas na América do Norte já há muito tempo que existe uma escassez de água. No entanto, que eles souberam contornar a situação, usar a tecnologia a favor deles. Inclusive, nós vamos ter que aprender a usar, Isso. que já vamos falar nisso. No final do programa, afinal, o que ocasionou a crise de água? Isso, professor, é devido ao desmatamento ou a um outro problema com os aquíferos? Não, na verdade, é uma série de fatores. O primeiro fator que a gente pode comprovar numericamente é a quantidade de chuvas, de precipitação. Então tá. O ano passado, nós tínhamos uma quantidade que garantiu a sustentação do sistema Cantareira como um todo. Agora eu vou usar o São Paulo como exemplo. Esse ano que passou, desde novembro do ano passado, todo o verão que passou esse ano, e mais o outono e inverno, a quantidade de chuvas caiu muito, o que reduziu a armazenagem do sistema Cantareira. Já vou mostrar dois gráficos que eu comprovo muito bem isso matematicamente. Mas por que houve essa precipitação menor? Aí é que eu vou juntar com a alteração climática. Por exemplo, boa parte da umidade que vem para a região sudeste, sabia que vem da região centro-oeste da Amazônia? Como houve, nos últimos anos, uma grande queimada em termos de extensão territorial. Isto é, a cobertura vegetal reduziu bastante. Aquela cobertura vegetal que garantia a evaporação das árvores, da água, formava as nuvens, eram carregadas de umidade, vinham para o sistema da dinâmica da nossa atmosfera para a região sudeste. Esse sistema diminuiu bastante. Quer dizer, é um desequilíbrio. Na realidade, o próprio homem é o culpado. Sim, disso. o próprio homem é o culpado. E uma coisa, e além do mais, como houve menor precipitação, também isso interferiu o quê? No lençol freático. Aquela água que nós temos subterrânea. Não diminuiu somente a água superficial. Em muitas regiões do interior da região sudeste, muita gente está reclamando que poços artesianos secaram. É verdade. A minha família mora no interior e já me falou isso. Então, Agora, professor, está havendo um desmatamento gritante, assim, sabe, inclemente da Amazônia. E ninguém se mexe, ninguém faz nada. Eu acho que isso é um horror, eu acho isso inclemente. isso que eu acabei de falar, da queimada do desmatamento, o INPE mostrou há 2 meses imagem satélite que evidencia todos os pontos de queimada e pontos em desmatamento em área territorial, muitas vezes maior que a Grande São Paulo. Exatamente. Agora, Em Mato Grosso e no Pará, principalmente. E para onde vai essa madeira, professor? E o que vai junto com essa madeira? O que tem de bioma nesse local que pode estar sendo, vamos assim dizer, dilacerado ou pirateado? Na verdade, é a degradação da floresta tropical. É a degradação de nossa cobertura vegetal. Porque muita gente fala erroneamente que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. Todo o oxigênio que ela produz, ela consome. Pelos próprios seres vivos da Amazônia. O que a Amazônia é? É o grande regulador climático das Américas. É ela que regula o clima
América total. Ela influencia o clima. Na questão de umidade, regime de formação de nuvens, tudo, tanto para a região sudeste, para o centro-oeste, para a região norte e nordeste. E também ela interfere no hemisfério norte. Então a Amazônia tem uma grande importância climática. O desequilíbrio dela, o desmatamento dela, a desertificação, vou ser um pouco mais usar cataclisma. Digamos que ela vira um deserto. Esqueçam as chuvas na região sudeste. Acabou as chuvas. Acabou a chuva. Nós vamos entrar em um processo de desertificação sem precedentes. E não tem como parar esse desmatamento? Tem como parar, só parar com o desmatamento, com as queimadas, com a derrubada das árvores. Tem que parar. A ONU soltou um relatório onde deu ultimato para vários países, até o Brasil. É necessário que todos os países reduzam a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Entre esses gases é a queimada da Amazônia, que o Brasil tem grande colaboração nesse aspecto. E tem carvoerias, como se chama? No Mato Grosso. Se a gente pega uma estrada e vai para o Mato Grosso, a gente vê... Se você vê imagem satélite, está disponível do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está na internet. Você vai ver as imagens satélite de maio, junho, julho e agosto. São milhares de pontos de queimada da região centro-oeste que envolve toda a Amazônia. Meu Deus do céu. Então, é algo que é revoltante tudo. O que pode ser feito? Simplesmente não se fazer isso. Isso é muito triste, professor. Isso é muito triste e é um assunto para muitos programas, muitos outros programas. Isso aí, esse tipo de gente tem que ser severamente punida. Eu concordo. Severamente. E nós temos órgãos no Brasil, tipo IBAMA, fiscalização. Eu acho que deviam atuar, tem meia dúzia de fiscal só, IBAMA. Mas devia dar um jeito do nosso país atuar de uma maneira efetiva. Ou aceitar, de repente, ajuda do exterior. Também. Por que não? Também. Bom, eu acho que está na hora do intervalo, né? Eu acho ainda não, ainda tem mais 2 minutos. Eu queria mostrar 2 gráficos, só para o pessoal entender como que esse gráfico mostra o armazenamento do sistema Cantareira. Você vê que em 2010... o nosso sistema estava quase 100%, na realidade, estava 98%. Esse ano está no gráfico 21%. Meu Deus. Meu Deus. Agora, o próximo gráfico vai mostrar o regime de chuvas. Agora, o regime de chuvas, que mostra, o laranja é o que devia ser a média, o azul é o que aconteceu na realidade. Para ver como a gente está em termos de chuva. Nos últimos meses, vê que no meio do ano a quantidade de chuvas ficou muito aquém do que deveria ocorrer. Então, acho que na questão, principalmente que essa secura na região sudeste sempre teve. No nosso clima, sempre teve. No inverno, na região sudeste, sempre choveu menos que no verão. Só que dessa vez choveu muito menos. Isso provavelmente está atribuído, inclusive, ao que eu já falei em relação à Amazônia. Porque essa umidade que sustentava as nuvens... Já não está vindo. Não está vindo, principalmente no meio do ano. Então, isso é um grande fator. Então, é associado o quê? À diminuição do regime de chuvas. Só que a questão da crise da água sempre ocorre em centros urbanos quando tem uma grande extensão demográfica. Isto é, um boom de pessoas. É o maior consumo de água e o sistema... sim. Aumentou a população que aumenta consome. A população, consome mais águas, então acaba consumindo... Então tem que... O sistema acaba não aguentando, como não aguentou esse ano. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a gente continua com esse assunto. Está interessantíssimo, gente. Até já. Vamos lá.